Doutora Maria Fernanda, seja bem-vinda mais uma vez, vou te entrevistar mais uma vez, estou aqui pesquisando seus feitos, mas eu não consigo acompanhar teus projetos. A última vez que eu falei que ia te entrevistar de novo, você tinha um grande projeto, agora depois disso já teve vários, está na revista, olha aqui, tô vendo, revista, projetos. Como que você consegue? A nutrição tá te absorvendo, né? Oi, Cida, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz com os convites. Sempre bom vir conversar um pouquinho sobre nutrição com vocês. Com relação aos meus projetos, ao meu trabalho, felizmente eu venho trabalhando bastante e correndo atrás também, né? Muita coisa ainda por vir que a gente está trabalhando. E meus projetos, eles começaram a crescer, novas propostas, novos projetos, principalmente depois do meu doutorado, que a gente avaliou a influência da alimentação e do peso em distúrbios de sono, em distúrbios de humor, e é uma área ainda pouco explorada dentro da nutrição. E o que a gente vê é que a alimentação e o peso fazem toda a diferença para um sono de qualidade e também para evitar, prevenir e para tratar distúrbios de humor como a depressão e a ansiedade. Depois então desses projetos, os meus estudos, os meus artigos acabaram sendo publicados em revistas importantes, e aqui no Brasil também a mídia se interessou, e por conta disso a gente foi evoluindo dentro do projeto, e eu estou muito feliz, e é sempre bom vir aqui contar um pouquinho para vocês. Um trabalho reconhecido nos Estados Unidos, né, sobre o sono e a nutrição. Queria que você abordasse um pouco isso, porque o sono é uma coisa que atormenta, angustia muita gente. Ninguém está dormindo muito direito, né? Qual o alimento que a gente deve comer, né? Que comida tem que ser, ajudar o nosso sono, e até que hora, tem a hora certa? Como é que é isso? Com a vida corrida e estressante que muitas vezes a gente leva, isso vem aumentando muito o índice de distúrbios de sono. Os estudos mostram que 1/3 ou mais da população adulta tem algum distúrbio de sono. E isso influencia muito na qualidade de vida, né? Piora a qualidade de vida. E a alimentação pode ter um efeito positivo se for bem feita, ou negativo para o sono se a alimentação for errada. Algumas dicas que a gente sempre dá para os pacientes, uma delas é tomar líquido o dia todo, mas depois das 8 horas da noite ou 1, 2 horas antes de dormir, evitar os líquidos, para que não acorde durante a noite para ir ao banheiro. Quando a gente acorda para ir ao banheiro, quando a gente tem o sono fragmentado, diminui a qualidade do nosso sono, diminui o nosso tempo em sono profundo, e isso faz com que a gente não descanse tão bem quanto se a gente conseguisse dormir uma noite toda. Outra dica que a gente sempre dá é à noite fazer sempre refeições leves, com menos gordura, com mais salada, sopa de legumes. À noite a gente não precisa de tanta energia, já que a gente vai dormir. E uma refeição pesada, com muita gordura, frituras, acaba influenciando negativamente no sono, porque piora a digestão. Muitas vezes durante a noite a gente tem uma certa indigestão, e isso faz com que a gente não consiga ter um sono de qualidade. Além disso, evitar depois das 4 da tarde bebidas que têm cafeína, como o café, o chá verde. A cafeína estimula a gente e ela permanece no nosso corpo por 6 horas pelo menos. Então, se a gente continuar consumindo após as 14 às 16 horas, às 4 horas da tarde, isso pode piorar a qualidade do nosso sono, dificultar a gente a pegar no sono. Eu vi, inclusive, que você prescreve a melatonina, né, como suplemento alimentar, e muita gente toma melatonina para dormir. Você entrou nesse campo que percebeu que muita gente estava com problema para dormir? A melatonina, ela acabou de ser autorizada pela Anvisa para ser usada aqui no Brasil como suplemento alimentar, mas quando você vai ler o texto da Anvisa, o que a gente vê é que eles autorizaram que a melatonina seja adicionada a suplementos alimentares. Então, ela ainda não está totalmente liberada no país, e quem prescreve é o médico, não a nutricionista. E os médicos normalmente prescrevem melatonina quando o paciente tem atraso de fase. O que é atraso de fase? É aquele paciente que demora muito para dormir, dorme muito tarde. E como a gente tem que normalmente acordar cedo para trabalhar,
o paciente acaba nunca dormindo a quantidade suficiente para descansar. Então ele toma melatonina mais cedo, porque ela vai induzir ao sono, e isso faz com que a gente consiga trazer o sono dele para um pouco mais cedo, né? Em vez de dormir 3 horas da manhã, começa a dormir meia-noite, e gradativamente vai melhorando então a qualidade, a quantidade de sono daquele paciente. Agora o nosso corpo produz melatonina, então a gente produz melatonina na glândula pineal, mas ela é produzida durante a noite no escuro. Então quanto mais escuro for o quarto, melhor a produção de melatonina. E hoje, ultimamente, a gente usa muita tela, celular, computador, televisão, e isso acaba bloqueando a produção adequada de melatonina. Então o ideal é a gente tentar não tomar o suplemento e sim ter um quarto escuro, evitar telas antes de dormir, preferir uma atividade mais relaxante como uma leitura, uma meditação, e assim produzir quantidade suficiente de melatonina para induzir ao sono. Outra coisa interessante, que foi até um estudo do nosso grupo que a gente publicou, é que existem alimentos fontes de melatonina, e esses alimentos fontes de melatonina também ajudam a aumentar a concentração de melatonina na circulação e ajudam então a induzir ao sono. Então o kiwi, o leite, que mais que a gente viu? A cereja, entre outras frutas vermelhas escuras, são alimentos que são fontes de melatonina e, portanto, ajudam a aumentar a concentração no sangue e ajudam então a melhorar a qualidade do sono. Tem um estudo que deu 2 kiwis para os pacientes antes deles dormirem, e isso ajudou muito na melhora do sono. Então a gente vê, né, cada vez mais como a alimentação é importante. E outro estudo interessante que a gente viu é que o leite de vaca, ele tem uma produção de melatonina boa, né? Por isso que em leite fermentado, a gente encontra melatonina. E aí eles fizeram um leite que foi ordenhado à noite. Então eles colocaram luzes infravermelhas e a vaca era ordenhada no escuro. E isso triplicou ou mais a quantidade de melatonina daquele leite. Então os pacientes, aí eles separaram em paciente que tomou leite normal e o leite rico em melatonina. E também viram a diferença, aqueles que tomaram leite ordenhado à noite tiveram um sono de ainda melhor qualidade. Bom, você é doutora, né? A verdadeira doutora, tem doutorado, mas você é mestre em nutrição infantil também. E as crianças nessa pandemia engordaram muito. Qual que é a sugestão que você dá pra gente que tem criança em casa? Realmente, muita gente engordou na pandemia, incluindo as crianças. A gente ficou muito mais sedentário. Normalmente, quando a gente não fazia exercício físico, a gente era um sedentário que se movimentava. Então, ia até o ponto de ônibus, pegava o metrô, andava até o restaurante. Então, mesmo sendo sedentário, a gente se movimentava um pouco. E na pandemia, até esses pequenos deslocamentos não aconteceram mais. A gente ficou 100% sedentário dentro de casa. Ou seja, a gente gastou muito pouca energia e tinha acesso à comida o dia inteiro na geladeira dentro de casa, sempre mais difícil. Então, o ganho de peso foi um fato que aconteceu não só nas crianças, mas nos adultos também. A criança, a gente não costuma fazer uma restrição alimentar muito agressiva. O que a gente costuma fazer é, primeiro, se a criança for sedentária, a criança não pode ser sedentária. Tem que se exercitar, tem que correr, tem que fazer atividade. O mais importante é ela se movimentar. Além disso, que a alimentação dela seja saudável. Então, tirar todo o ultraprocessado, tirar a fritura, tirar os ultraprocessados refrigerantes, embutidos, enlatados, salgadinho de pacote, miojo, tudo que a gente considera como não alimento, mas que a gente come. Esses alimentos têm que ser tirados da dieta, isso para toda criança, não só aquelas que engordaram. E melhorando a qualidade da alimentação e a atividade, gradativamente ela vai perdendo peso. E se ela não perder muito peso e ficar mais com peso estável e for crescer, aquele peso vai deixando de ser acima do ideal pela estatura. Então, se ela tem um peso de 30 e o peso de 30 está alto para ela, não necessariamente a gente precisa fazer com que ela chegue no 25.
A gente pode então deixar a criança estagnada no 30 e aguardar que ela cresça, e a estatura aumentada vai fazer com que aquele peso fique então adequado para ela. Então, criança, a gente nunca deve fazer uma restrição muito importante, e sim aumentar o exercício e melhorar a qualidade da dieta, melhorar o paladar. Não se deve colocar açúcar em suco de criança, não se deve colocar açúcar para adoçar leite. A gente tem que aprimorar o paladar da criança e melhorar então a qualidade da refeição. Tem que comer salada desde pequeno, tem que comer fruta. É melhor a fruta do que o suco de fruta, e se for suco, não adoçar, né? E assim gradativamente melhorando a qualidade da alimentação e melhorando também os exercícios, fazendo com que essa criança saia agora de casa, se movimente, vá para o ar livre, corra, com que ela perca peso e fique saudável, não só perder peso, né? Que ela fique saudável. Uma tietada também. Você tá linda, linda, olha só, estudando, trabalhando, que louco, que linda. O que você come? Conta pra gente. O que você está comendo e que interfere? Você já é linda, né? Mas que tá deixando você com esse brilho? É fazer o que gosta? O que é? Conta pra gente. Obrigada, Cida, pelo elogio. Eu vou fazer 39 anos esse ano e vai ficando cada vez mais difícil. Então eu também ganhei muito peso na pandemia e fiquei insatisfeita, né, com o meu peso. Aí eu resolvi então fazer um controle alimentar mesmo. Eu sempre achei que achei não, né? A gente fala que o café da manhã é a principal refeição do dia, porque é ali que está começando o seu dia, então você precisa de energia para trabalhar, para se movimentar. Então é uma refeição que eu costumo fazer bem feita. O almoço eu diminuí e o jantar eu praticamente tirei as calorias do jantar. Então eu comia só salada, ou só fruta, ou uma salada com grelhado, ou uma sopa de legumes. Então eu restringi bastante à noite, porque é o horário que a gente vai dormir e que a gente então consegue controlar com mais facilidade. E foi aí então que eu consegui perdi uns 6 quilos. E então agora eu estou mais satisfeita com o meu peso. Além disso, tudo que a gente fala, muitas vezes, a gente vai absorvendo. Então, como nutricionista, a gente vai aprendendo muito, né? Aqueles alimentos que são anti-inflamatórios, que são antioxidantes, e o contrário também, aqueles alimentos que fazem mal para a saúde, alimentos que agridem a nossa flora intestinal, a microbiota intestinal, isso faz com que a gente tenha uma imunidade pior. Então, gradativamente, eu fui melhorando também a qualidade da minha alimentação, e é isso, controlando a quantidade e melhorando a qualidade. Eu vi aqui que na revista Crescer tem até uma receita de alface grelhada com gergelim, com molho de gergelim. Quebrando todos os paradigmas, né? Porque a gente pensa em alface só em salada. O que você diria pra gente, para terminar a nossa entrevista, assim, qual o alimento que todo mundo deve comer e qual o alimento que ninguém deve comer, assim, que elimina do cardápio? Elimina do cardápio. Beijo no coração, sou sua fã. Bom, a dica que eu vou dar hoje com relação à alimentação é falar um pouquinho dos alimentos importantes para a nossa microbiota. Os estudos com relação à microbiota vêm crescendo muito. A microbiota, que é o nosso intestino, né, as bactérias do bem que habitam o nosso intestino, elas são já consideradas o nosso segundo cérebro. Então, elas influenciam muito no sono e no humor, que são duas áreas que eu venho estudando bastante. É no intestino que a gente produz a maior parte da serotonina, e a serotonina é um neurotransmissor que ajuda muito a gente manter o humor bom, a prevenir depressão, por exemplo. E a serotonina é o precursor da melatonina. Então, para se produzir melatonina, tem que ter serotonina em quantidade suficiente. E não só isso, ela é muito importante para a imunidade, para o bom funcionamento do trato gastrointestinal, para evitar doenças cardiovasculares, para o controle do peso. Então, cada vez mais a gente vem descobrindo que a microbiota saudável faz toda a diferença na nossa qualidade de vida, no ter uma vida saudável. E para se ter uma microbiota saudável, para melhorar, né, a nossa microbiota, uma dica que eu dou é utilizar mais fermentados, como kefir, leite fermentado, coalhada, kombucha também.
são alimentos que ajudam a melhorar a qualidade da nossa microbiota. E também tem os alimentos prebióticos, que são ricos em fibras, né? Então, a salada, as frutas, os legumes, que vão também, e a água, que vão ajudar com que essas bactérias do bem se proliferem e consigam, então, estar em quantidade suficiente, ter uma microbiota adequada. A gente precisa não só dos probióticos, como também dos prebióticos para manter as bactérias do bem vivas ali. E outro probiótico também, a gente encontra probióticos em cápsulas também em farmácias. E com relação ao que deve evitar, eu sugiro não, a minha principal, os principais alimentos que devem ser extinguidos da nossa dieta são os ultraprocessados, que são alimentos que não vêm da natureza, que são alimentos produzidos em laboratório. Por exemplo, um refrigerante de cola, ele desentopia, ele corrói carro, então você imagina o tanto que ele agride a nossa microbiota. Então esses alimentos têm que ser tirados da dieta porque eles não fazem parte da alimentação. Eles são um produto extra que foi criado pelo homem e que não traz benefícios para a nossa saúde. Então evitar os ultraprocessados. E também cuidado com antibióticos em excesso, eles acabam também com a nossa microbiota intestinal. Tomar bastante líquido, dormir bem e fazer exercício físico. Acho que por hoje é isso. Um beijo, sempre bom estar aqui com vocês. Até a próxima.